Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria muito grande podermos vir a essa casa que por tantas vezes nos acolheu de maneira gentil, para podermos aqui encontrar esse pão sagrado da vida que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Na ocasião da celebração, então, da 31ª Jornada Espírita de Maria de Nazaré e também da Casa Espírita Vinha de Luz, nós recebemos o convite para participarmos dessa noite com um coração muito agradecido, muito alegre, mas também reverenciando esta oportunidade sagrada que Jesus nos dá de participarmos destes que são para nós verdadeiros banquetes, onde a espiritualidade superior desce para testemunhar de maneira mais perceptível e sensível como somos amados por nosso Senhor Jesus. E gostaríamos então de iniciarmos a nossa fala rogando a Ele, esse sol galileu, para que nos envolva a todos no seu manto de misericórdia, de compaixão e, sobretudo, já fazendo jus ao tema da noite, seu manto de amor. Sintamo-nos, então, tocados pelas vestes amorosas de Jesus. O tema, ele faz referência, e por isso a nossa consciência da responsabilidade que temos nessa noite, e a nossa rogativa de que o Cristo nos inspire com a sua sabedoria, pois que este tema ele se conecta com o que é o cerne da mensagem de Jesus, o cerne do Evangelho cristão. Aliás, o cerne do Evangelho do Cristo. Se hoje, nos dias atuais, nos deparamos com tantas violências em nossa sociedade que, em função das desigualdades e ainda do imperativo do materialismo que se faz hegemônico no mundo atual, e em consequência deste, o egoísmo ainda urge, ainda grita em nossos corações, em nossas almas. Como consequência disso, decorrendo daí, temos as múltiplas manifestações de preconceitos, de discriminação, todas as violências, que nascem exatamente desse ímpeto da alma humana de separatividade, de antagonismo. Existe um teórico da área da pedagogia que vai nos falar que, via de regra, nós nos relacionamos uns com os outros a partir de dois paradigmas. Ou através da competição, e aí nós nos antagonizamos e nós vemos ou vislumbramos no diferente, no outro, naquele que é diverso do ideal que nós fazemos em nossa própria mente, um inimigo. Ou através da cooperação, onde há espaço nestes corações que, sensibilizados para a construção em comunidade, passamos a perceber o outro, mesmo quando diferente de nós, como alguém que pode vir complementar e somar na nossa existência e na construção que nos propomos a realizar no tecido social. Essa perspectiva, ela, de algum modo, sintetiza exatamente as duas posturas humanas a que Jesus nos convida. Um ponto de partida, um de chegada. Egito, local onde somos ou estamos escravizados pelas paixões materiais, e aí predominando o egoísmo, a manifestação do preconceito, a percepção do outro como um adversário, ela é espontânea e natural. O ponto de chegada, exatamente o oásis ou o aprisco celeste, depois da peregrinação pelo deserto da existência, como percebemos lá no livro de Êxodo, que representa para nós uma espécie de síntese do percurso humano de evolução. Nessa chegada, nesse aprisco celeste, então, a fraternidade, a comunhão em comunidade. Jesus irá, percebamos, como já o dissemos lá no início do nosso raciocínio, se na atualidade nós nos deparamos com esta que é a realidade mais frequente na sociedade, de vários preconceitos que sustentam antagonismos e diferentes violências, imaginemos na época do Cristo. Naquela ocasião, Jesus percebia, seja um preconceito de gênero, social, étnico, cultural,
percebiam Cristo, haviam eles se enraizado na alma humana de maneira muito mais ferrenha. E Jesus irá, para utilizarmos aqui um termo de Friedrich Nietzsche, grande filósofo, tentar quebrar e desconstruir esses preconceitos a golpes de martelo. Percebamos como Cristo ele traz-nos em diversas ocasiões, e inclusive para aquela sociedade podemos imaginar como isso foi, em vários momentos, escandalizador, quando, por exemplo, na ocasião em que Jesus nos traz a imagem de um paizinho amoroso, naquela parábola do filho pródigo. E esta é uma das várias lições que Jesus nos dá e que, para aquela sociedade e também na atualidade, se formos fazer uma análise do ponto de vista materialista, Jesus nos dá lições ali que são constrangedoras. Nós funcionamos comumente na nossa subjetividade a partir de uma lógica que é contabilista. Nos relacionamos com nós mesmos e também com os outros a partir de uma perspectiva onde, se nós fazemos o bem, somos recompensados. Se erramos ou fazemos o mal, devemos ser castigados. Uma lógica de contabilidade. Para um bem, uma recompensa. Para o mal, uma punição. Jesus, no entanto, naquela parábola do filho pródigo, nos apresenta um pai que, nas palavras de Humberto Golden, aliás, me perdoe, nas palavras de Rubem Alves, é um pai que não sabe contar. É um pai que não entende de contabilidade. Basta vermos que o pedido que o filho faz a este pai é um pedido profundamente constrangedor. Quando o mais novo pede a sua parte na herança, como era de regra e como determinava a lei mosaica, a herança só deveria ser passada para o filho na ocasião da morte do pai. Quando esse filho volta-se para o pai e solicita a ele, ainda em vida, que o oferecesse a sua parte da herança, é como se esse filho dissesse àquele pai: Pai, eu quero que tu morras. Isso para o judeu era motivo de levar, ou que determinava a lei, e era hábito comum, diante de um comportamento deste, de um filho, aquele pai deveria levar este filho a julgamento pela comunidade e sentenciá-lo à morte por apedrejamento. Tamanho desrespeito que representava a atitude do filho para com o pai. E notemos a sutileza que existe no texto e que por vezes passa despercebida de nós. O filho mais velho, o texto diz-nos, e repartiu o pai a herança de igual modo para os dois filhos. O que significa que também o filho mais velho recebeu a sua parte da herança. Então, mesmo que ele não declarasse, que ele não trouxesse de maneira tão veemente a sua postura ou o seu sentimento, a sua afeição pelo pai, ela estava ali implícita, porque quando ele aceita a herança, tal como o filho mais novo, é como se ele dissesse exatamente a mesma coisa para aquele pai. O transcorrer da história, nós fazendo aqui apenas uma síntese e pulando lá para frente, nós sabemos, quando aquele filho mais novo, ao perceber-se em uma situação de aflição, em uma situação de dor e sofrimento profundo, muito semelhante àquela que nós experimentamos sempre que nos distanciamos da lei de Deus, ele caindo em si, num processo de tomada de consciência, recorda a casa do pai, lembra-se que os servos deste pai gozavam de mais conforto do que ele, naquela ocasião em que estava ali, se alimentando dos restos dos porcos. Faz o caminho de volta, retorna à casa. E aí há uma cena belíssima, também muito escandalizadora. O pai vendo o filho ao longe, não aguarda de maneira passiva que esse filho dirija-se a ele, mas movimenta-se em direção ao filho. De certo modo é como se Jesus nos revelasse aí a maneira como Deus se relaciona conosco, uma maneira amorosa. A providência divina, ela se movimenta ao nosso encontro. Na nossa jornada de progresso e ascensão espiritual, muito embora seja esta tarefa uma tarefa individual, pessoal e, portanto, intransferível, ainda contamos com o divino se mobilizando e se movimentando ao nosso encontro. Tal como aquele paizinho da parábola que, ao encontrar aquele filho, recordemos,
escutando do filho: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado de teu filho. No entanto, rogo-te, aceita-me apenas na condição de um simples servo. E o paizinho, então, Rubem Alves parafraseia o texto bíblico que nos diz que nesse momento poderíamos entender que aquele pai volta-se para o filho e diz a ele: Filho, eu não contabilizo créditos, eu não contabilizo débitos, eu sou teu pai, eu o amo, e o abraça, e o convida para adentrar a sua casa. Fato muito interessante, já para encerrarmos esse raciocínio, é que o pai dá ao filho um anel e vestimentas, cobre-o com um manto. Isso naquela cultura, por exemplo, para ilustrar, poderíamos recordar o que José faz também no Egito. Naquela cultura representava devolver a identidade de uma pessoa. Quando o filho ele sai de casa com a sua parte da herança, ele perde a identidade de filho. Na nossa aproximação do divino e na nossa conexão da nossa consciência com a consciência desse paizinho que nos gerou, da matriz amorosa que deu-nos origem, onde vamos assim nos assemelhando e nos aproximando palmo a palmo, como nos diz Emmanuel, da divindade, de algum modo nós estamos sendo repatriados, ou estamos fazendo exatamente o percurso do filho pródigo, de volta para casa, para que aí então tenhamos a ocasião de ocuparmos verdadeiramente esse lugar de filhos do divino. Recordemos João capítulo 8, Deus é amor. Jesus nos diz: vós sois filhos de Deus. O nosso percurso evolutivo consiste então em exatamente recebermos essa herança bendita, de sermos filhos do amor. Essa parábola ela é escandalizadora à época de Jesus, justamente porque apresenta um pai que é incompreensível para um judeu ortodoxo, para um judeu piedoso, um pai amoroso que é um pai transgressor da lei mosaica, na medida em que ele pretende agora relacionar-se com seu filho não pautado apenas numa justiça punitiva, mas sim numa justiça restaurativa, educativa, uma justiça que se opera através da pedagogia do amor. Podemos pensar em como Jesus mais tarde irá nos falar sobre a necessidade de caridade para com os criminosos. Recordemos a postura do Cristo diante daquele ladrão que o acompanhava, também crucificado ao seu lado. Ainda hoje eu vos digo, estareis comigo no reino dos céus. A necessidade da caridade para com os criminosos, que não significa, evidentemente, na proposta cristã, leniência com os erros que possam representar ameaças individuais ou ameaça à coletividade, mas sim uma proposta de uma outra pedagogia para aqueles que se distanciam da lei divina, utilizando da violência, da agressividade ou da transgressão das leis necessárias para a harmonia social. Jesus não propõe a destruição, mas antes a distinção entre pecado e pecador, para que agora este espírito imortal ali possa ser visto como um educando ou como alguém necessitado de educação e possa a ele ser oferecido os recursos de que necessita para se refazer, para se reaproximar dessa lei. É incompatível com a revelação cristã, agora esse cristianismo redivivo, agora a terceira revelação, o Consolador prometido, é incompatível fazermos qualquer menção ou tentarmos, através de malabarismos teóricos, justificarmos algumas ideologias como a de pena de morte, ou ainda que propõe exatamente a destruição do corpo, mas não a educação do espírito, ou ainda outras medidas que não percebem ou que não contemplam exatamente as necessidades daquele ser imortal que estava. Se com Jesus nós já tínhamos a pedagogia do amor como sendo soberana e necessidade impressa ou imperiosa na relação das criaturas entre si, agora como Consolador prometido mais ainda, pois que esses mais necessitados da sociedade, estes que transgridem leis humanas e muitas vezes, talvez não transgredindo leis humanas, cometem crimes do ponto de vista da lei divina, necessitam ser vistos por nós, e muitas vezes somos nós que ocupamos estes lugares, não como seres a serem destruídos, mas como enfermos necessitados de cuidado, necessitados sobretudo do remédio do amor, do curativo do perdão, da piedade e da compaixão.
Percebamos também como Jesus, para além dos criminosos, irá trazer uma outra proposta dos pecadores, dos criminosos, daqueles que representavam, enfim, pessoas que se distanciam da lei. Mas vejamos como Jesus cuida de oferecer também, e isso é também igualmente escandalizador, às mulheres um posto de protagonismo dentro da sua seara. Dentro da tradição judaica, até o acesso às leis, o acesso aos estudos era restrito. A mulher ela ficava sempre numa postura ou numa posição de periferia dentro da cultura, dentro da comunidade judaica. Ao homem era reservado os postos de mais liderança, os postos de mais notoriedade. Jesus também é transgressor do ponto de vista social, quando ele vem nos propor exatamente uma perspectiva de nos relacionarmos entre nós na horizontalidade. Isso implica não fazermos distinções, guardadas evidentemente as muitas lições do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista espiritual, portanto, que nós estagiamos quando estamos no corpo masculino ou quando no corpo feminino, uma vez que há aí lições muito próprias a cada um desses gêneros, mas guardada esse adendo, percebamos como a proposta de Jesus é para igualdade de direitos, para igualdade de dignidade e de possibilidades. Vejamos como, inclusive, nos derradeiros momentos de Jesus no corpo físico, as mulheres ocupam um lugar que não fora ocupado pelos homens. Do colegiado de apóstolo, poderíamos acrescentar aí, com uma licença poética, apenas uma discípula permanecera com Jesus. A única que permanece junto ao madeiro, Maria de Magdala, sua mãezinha e muito provavelmente o que era a sua irmã, uma outra Maria. Mulheres, 3 mulheres. Apenas um discípulo, João, o evangelista, e todos os demais haviam se debandado. Onde o Lázaro, que havia sido ressuscitado alguns dias antes? Onde o Pedro, que havia jurado seguir com Jesus de maneira fiel a ele até as últimas horas? Onde todos aqueles homens que gostavam de serem identificados exatamente como símbolo da força, da persistência e do compromisso? No entanto, os registros evangélicos chamam-nos a atenção para essa fidelidade das mulheres. Como olvidarmos, por exemplo, o papel desempenhado por Maria de Magdala? A ela fora reservada exatamente aquela tarefa que, conforme Humberto de Campos vai nos dizer no livro Boa Nova, recordando um grande historiador, Ernest Renan, qual sábio ou filósofo da humanidade, ou filósofo, fora capaz de oferecer à humanidade tão grande e bela notícia como a convertida de Magdala, quando ela diz: Ele vive, Jesus vive, e a morte é apenas uma ilusão. Recordando Maria de Magdala, hoje a doutrina espírita vem nos dizer, fazendo eco a fala daquela convertida: somos espíritos imortais. E esta assertiva que hoje o Espiritismo faz-nos perfeitamente compreensível é um eco daquela voz feminina que pela primeira vez houvera anunciado, através do testemunho vivo diante de Jesus, diante do Cristo, a imortalidade é uma realidade. Pensemos ou observemos, por exemplo, a postura de intimidade que Maria tinha para com Jesus, de modo que bastara a ela ouvir a voz do Mestre. Com os olhos tomados de lágrima, não conseguia reconhecê-lo naquele momento no Getsemane, aliás, me perdoe, no Jardim das Oliveiras. O Cristo ressuscitado falava com ela e ela imaginava tratar-se ali, na verdade, de um jardineiro. No entanto, quando escuta a voz do seu querido e amado Mestre, ela diz: Rabone, reconhece o Cristo em sua divina autoridade, volta-se para ele. Observemos a diferença, por exemplo, daqueles outros 2 discípulos que caminham com Jesus por mais de 8 quilômetros em direção a Emaús e têm os seus corações ainda insensíveis. Tamanho é o distanciamento que existia entre eles e Jesus, de modo que são incapazes de perceber que caminhavam na companhia do Cristo. No entanto, Jesus vai nos reservar exatamente uma figura feminina para levar essa grande e boa notícia ao mundo: o Cristo vive.
Não fora assim também e poderíamos recordar de todas as mulheres do Evangelho, mas gostaríamos de destacar um outro fato interessante, que não foi exatamente essa mesma postura de Jesus de chamar a atenção e dar protagonismo para aqueles que eram segregados, para aqueles que eram esquecidos, para aqueles que muitas vezes no tecido cultural eram a eles reservados os postos de inferioridade, os lugares mais periféricos da sociedade. Jesus escolhe um samaritano, um bom samaritano, para ser símbolo do homem redimido. E faz isso em uma sociedade que tinha, no seio judaico, um antagonismo profundo, uma aversão profunda aos samaritanos, mesmo tendo eles surgido de um mesmo grupo, nascido de um mesmo agrupamento, eram irmãos, eram vizinhos e, no entanto, se antagonizavam, tal como muitos de nós, até na seara espírita, muitas vezes no movimento espírita, dada ainda a nossa infantilidade espiritual, competimos entre nós para ver quem é o melhor trabalhador, para ver quem é o mais brilhante orador, para ver quem talvez consiga ocupar o cargo de liderança e de maior destaque dentro da casa espírita, qual casa espírita reúne maior público. E vamos assim criando subgrupos em que nós nos tornamos adversários uns dos outros, esquecendo que o símbolo essencial da mensagem de Jesus é exatamente o da cooperação. Naquele raciocínio inicial, temos por símbolo, para ilustrar exatamente essa ideia, duas imagens. A primeira delas, uma árvore. A árvore do Evangelho tem uma mesma raiz. Jesus é este que pode ocupar exatamente o lugar de raiz, na medida em que é Ele quem nutre toda a árvore do cristianismo. Ainda que tenhamos nas folhagens, nos vários galhos, em todo o restante desta árvore, a composição sendo feita por nós, trabalhadores imperfeitos, limitados, mas percebamos que, mesmo os galhos sendo diferentes, cada folha trazendo em si alguma, apesar das muitas semelhanças, alguma distinção das demais, todas nascem de uma mesma raiz. A lógica do Cristo é exatamente esta: é aprendermos como é possível a convivência com o diferente, com o divergente, a partir da unidade. Somos seres singulares. Encontramos esta ideia ou esta verdade também no Livro dos Espíritos. Dizem-nos os Espíritos que partimos sim de um mesmo ponto de origem, temos todos uma mesma fatalidade, uma mesma condenação de tornarmos seres relativamente perfeitos, absolutamente felizes, naquela síntese que já fizemos menção, registrada lá em Êxodo. Mas percebamos que, apesar disso, cria-nos, e me parece, salvo engano, isso está registrado na questão de número 136 de O Livro dos Espíritos, cria-nos Deus seres singulares. Porque, muito embora estejamos conectados a uma mesma matriz que nos gerou, uma matriz que é amorosa e que dá-nos essa identidade de sermos também seres amorosos, e esse gene divino, então, ele é semelhante a todos nós, é uma herança que nos iguala, que nos homogeneiza. No entanto, temos cada um de nós idiosincrasias, características peculiares que determinarão a expressão desse gene, a conversão desse gene em fenótipo de maneira singular para cada um de nós. Em termos bem simples, todos nós trazemos o potencial divino do amor em nossos corações. A maneira como o expressaremos será sempre diferente, mas amorosa. É em Jesus, nessa figura da árvore, que encontramos essa verdade. O Cristo nutre, Ele é o responsável por manter, por sustentar esse edifício da edificação ou da construção do reino de Deus em nossos corações. Mas a manifestação desse edifício, evidentemente, ela terá características que serão peculiares a cada um de nós, e vejamos que há nisso algo muito belo. Isso faz do universo um universo de diferentes, mas é um universo também onde o perfume divino ele tem múltiplas tonalidades. O
perfume de Deus se exala de diferentes maneiras e toca a alma de cada um de nós também de maneira singular. A lei do progresso, ela opera de maneira solidária. Aqueles que estão mais à frente voltam-se para a retaguarda, oferecendo as mãos para buscarem estes que estão mais atrasados. E assim cria-se uma cadeia, uma corrente em favor do bem. Essa solidariedade, ela nos leva exatamente à segunda imagem que fizemos menção. Uma cadeia que deve se dar através de elos horizontais. A figura do madeiro, ela ilustra para nós os dois modelos de relação da criatura com tudo que existe no universo. Na haste horizontal, vislumbramos como deve ser a relação das criaturas para com as próprias criaturas. Relações horizontais. Ninguém acima de ninguém, ninguém abaixo de ninguém. Na haste vertical, temos o modelo de relação da criatura para com o Criador. A única relação que é vertical. Deus é soberano. Deus é Pai. Há uma hierarquia a ser respeitada. Jamais nos igualaremos a esse Criador. No entanto, percebamos que o modelo de relação horizontal que nos propõe Jesus através dessa figura é exatamente este onde não há espaço para que as diferenças sejam motivos para a inferiorização, para a subjugação, para a violência, para o preconceito de toda ordem. Como falarmos então sobre a necessidade de fraternidade, de convívio solidário, sem nos recordarmos daquela que foi a figura mais comprometida com os diferentes, aquele que mais se dedicou a levar o Evangelho, a romper fronteiras, a derrubar muros, a construir pontes entre os corações. O apóstolo dos gentios, este mesmo responsável por levar as gentes diferentes, aos esquecidos do mundo, aqueles que estavam para além do ciclo judaico, a mensagem de redenção de Jesus, é para nós o símbolo exatamente do tema da noite, de como o amor se propõe a ser curativo e elemento central no convívio com o diferente. Para isso, gostaríamos de recordar uma carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, inclusive essa que era uma igreja marcada exatamente por estar situada em uma cidade cosmopolita, uma cidade onde havia exatamente essa característica de terem povos muito diferentes, pessoas muito diversas, uma cidade que contava com um sincretismo cultural muito grande e que, por consequente, dava ali campo para diferentes grupos conviverem. E, naturalmente, que dentro da igreja também, essas diferenças, elas muitas vezes se converteram em antagonismo. E Paulo escreve a essa igreja exatamente com esse propósito, de oferecer ali uma orientação, uma proposta de discernimento para que o convívio se fizesse possível, mas, para além disso, que o convívio ele estivesse assentado na revelação crística, na revelação que Jesus nos faz, que a lei divina ali pudesse ser vivida de fato. E no capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, dirigindo-se mais especificamente à igreja, mas poderíamos compreender que as lições ali, elas têm, uma vez que ele, inspirado pelo Cristo, através de Gesiel, sabemos, não falava apenas para aqueles homens da época, mas falava, na verdade, Paulo, tal como Jesus falou, a espíritos imortais, e por isso entendemos, as lições ali, elas têm uma conotação muito mais abrangente. E Paulo irá nos dizer, no versículo 4 do capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Um verdadeiro hino ao convívio com o diferente. Paulo está chamando-nos a atenção exatamente para o aspecto da unidade em meio às diferenças, para que isso seja, ou para que estas sejam as lentes através das quais nós façamos a leitura
das outras pessoas com as quais nós estamos convivendo. Que possamos perceber, sim, as diferenças, porque elas determinarão nós podermos atender necessidades que são muito específicas, podemos estabelecer, assim, relações mais equânimes, mas não perdermos de vista a essência. Dentro da árvore do Evangelho, por exemplo, não olvidarmos que é o Cristo sustentável, é Jesus a raiz. E apesar das diferenças da casca das aparências, é fundamental que, para um bom relacionamento, convívio e fraternidade, construirmos em nós ou fazermos de nós um esforço genuíno para olharmos um tanto mais profundamente. Não nos embriagarmos com as ilusões das aparências. Assim será o único caminho possível, este talvez seja o único caminho possível, para verdadeiramente desconstruirmos os muitos preconceitos que se assentam exatamente nas aparências. Não viera Jesus exatamente propor o abraço entre os senhores e os escravos? Quão escandaloso foi a mensagem do Cristo não apenas para os judeus, mas também para os romanos. Aquele império que se fazia imponente por todo o mundo e que o poder subjugava a muitos povos. Escutando a mensagem de Jesus, imaginemos o constrangimento. O Cristo falando que o patriciado de nada valia. As diferenças dos cargos romanos, as posições no Senado, as posições no Sinédrio, pensando no contexto judaico, tudo isso de nada valia, pois que o Espírito imortal, este haveria então, e o Espiritismo vem tornar-nos isso facilmente compreensível, de trocar esses papéis, de trocar essas roupagens, essas cascas das aparências, utilizando aqui um termo que é do Emmanuel, e então que a essência é que deveria ser vislumbrada sempre que nos dirigíssemos para nos relacionarmos uns com os outros. E que diante de Deus, desse Paizinho amoroso, não se contam esses créditos ou esses débitos de uma lógica mundana, mas diante do Divino o que vale de fato é a nossa essência amorosa. Não por acaso irá Jesus também dizer-nos em muitas suas parábolas que para o Pai, simbolizado ali pelo Senhor da vinha, todos, em termos de dignidade, temos o mesmo valor, valemos um denário. De modo que, assim como o Criador não faz distinção em termos de dignidade das suas criaturas, imaginemos, por exemplo, que o amor que Deus tem para com Jesus é o mesmo que Deus tem para conosco, seres ainda muito imperfeitos. O Cristo que, conforme os Espíritos, já percorreu todos os degraus evolutivos da escala espírita e agora na condição de espírito puro, é uno com o divino, daí Kardec dizer que Jesus é o médium de Deus, pois que traduziu à humanidade o pensamento divino como nenhuma outra criatura fora capaz, de maneira límpida, de maneira nítida. E Jesus revela para nós exatamente isso, que diante do Pai, diante do divino, temos todos nós a mesma cota de amorosidade. Somos credores da mesma consideração. De modo que o que muda é que, na medida em que vamos avançando, vamos nos aperfeiçoando moralmente, a nossa compreensão, como mais adiante veremos, acerca do divino torna-se mais aperfeiçoada. Adquirimos e ampliamos a nossa sensibilidade em relação ao nosso Paizinho, a esse Deus átomo que Jesus nos apresenta. De modo que dia chegará, conforme o apóstolo Paulo, no capítulo seguinte a este, que estamos estudando, que talvez na nossa interpretação muito limitada e, portanto, imperfeita, pois que é uma opinião pessoal, é dos textos mais valiosos e mais perfeitos de todas as escrituras que já foram oferecidas à humanidade. Temos ali a perfeita síntese do que seja o Evangelho. No capítulo 13 da carta que Paulo dirige à igreja de Corinto, onde encontraremos aquela síntese perfeita acerca do amor, ele nos fala exatamente sobre isso. Ora, ainda somos e estamos como meninos. Não conseguimos contemplar a divindade como que olhando um espelho sujo, obscuro, mas dia chegará que o veremos face a face e o compreenderemos como somos por ele compreendidos. O veremos e o conheceremos como somos por ele conhecidos. Neste instante que marca então a perfeita compreensão do amor, certamente não será outra imagem que se
que se vislumbrará por nós que não seja esta. O convívio das criaturas para com as criaturas deve ser, numa perspectiva cristã, mediado exclusivamente através do amor, que se manifesta na fraternidade, na solidariedade, no acolhimento, na compaixão, na piedade. De modo que Jesus, não dando espaço para manifestações preconceituosas, ele irá tomar mesmo estes povos, por exemplo, os romanos, os gentios, os ditos pagãos, aqueles que eram os povos bárbaros na perspectiva dos judeus, o diferente, também como um símbolo de fé. Porque Jesus mostra-nos também a fundamental necessidade de não nos apegarmos aos rótulos. Quando falamos da casca das aparências, é sim sobre etnia, sobre cargos e postos materiais que ocupamos, mas é também sobre rótulos religiosos. Jesus escolhe um centurião para ser tomado como exemplo de fé, como quer nos dizer que, independente da escola religiosa, do credo a que pertence, da filosofia que abrace, da ciência que alimente, se a criatura ela verdadeiramente movimenta-se com o seu psiquismo conectado ao psiquismo divino, a sua salvação, a sua cura mais integral e mais profunda dar-se-á de maneira perfeita. Não sendo necessário a criatura para tornar-se uno com Deus como o Cristo, ser cristão. Percebamos, por exemplo, que o próprio Jesus tornou-se espírito puro sem ser cristão, sem ser espírito. É um raciocínio óbvio, mas que por vezes passa-nos despercebido. E demanda de nós exatamente a sensibilidade e o cuidado de percebermos que, apesar das diferenças aparentes, em essência, as muitas escolas religiosas, elas cuidam de nutrir ou de permitir ao Espírito que ele nutra-se através de uma mesma raiz. Porque Jesus e a sua moral, eles não são circunscritos, não são limitados a uma escola, a um grupo, a um agrupamento apenas. A lei que Jesus nos revela é uma lei universalista. A própria doutrina espírita vem nos revelar exatamente este caráter. O Cristo é a revelação divina, conforme o dissemos, porque traz ao mundo o psiquismo divino. Se desejamos, e evidentemente não pretendemos com isso, antropomorfizarmos a figura divina, mas antes percebermos de maneira simbólica como esta é uma ocasião muito valiosa para nós. Se pretendemos conhecer a Deus dentro das limitações nas quais nós estamos, olhemos para Jesus. Fixemos o nosso olhar no Cristo. Ele é o máximo do que nós conseguimos compreender acerca do que seja divindade. E se a vida de Jesus nos mostra um permanente olhar cuidadoso para com o diferente, especialmente para com os mais fracos, para com os esquecidos, não poderia ser outra a postura do divino para com as suas criaturas. Não porque Deus tenha preferidos, mas porque Ele espera de nós que nós dediquemos um tanto mais àqueles que são os mais necessitados. Porque a justiça divina, ela nos iguala nas nossas diferenças. Porque o divino não se perde nas aparências. Percebamos, por exemplo, que Paulo vai nos registrar neste mesmo capítulo 12, só que mais adiante, no versículo 22 e 25. Aliás, 22 ao 25. Paulo diz-nos ali, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, estes são indispensáveis. Em outras traduções, estes são fundamentais ou estes são os mais necessários. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, estes devem ser tratados com decoro especial. Percebamos aquele raciocínio lá de trás, direcionado aos criminosos. E imaginemos nas nossas relações diárias. Aquelas pessoas, por exemplo, neurodivergentes, que apresentam necessidades muito específicas e que por vezes representam para nós certo constrangimento, dada a nossa inabilidade de, por ignorância, por preguiça muitas vezes de nossa parte, não nos atualizarmos e nos movermos de maneira compassiva em suas direções, não somos sensíveis o suficiente para percebermos as necessidades específicas que eles possuem.
e então queremos apartar, queremos separar, queremos afastar. E Jesus está nos falando, aliás, Paulo fala-nos também sobre isso aqui. Aqueles que apresentam mais demandas, aqueles que mais dão trabalho, são ou devem ser priorizados. Imaginemos na nossa sociedade o constrangimento que experimentamos quando estamos no conforto do nosso carro ou adentrando a um supermercado, uma instituição qualquer, e somos constrangidos com um pedinte. Por vezes a nossa postura é, e aí eu estou falando por mim, falando da gente para não ficar sozinho nessa reflexão, contando com a companhia caridosa e indulgente dos amigos, a nossa postura ainda é de querer afastar, é de constrangimento. E aqui não diz respeito apenas a se iremos ou não oferecer alguma esmola ou conseguimos verdadeiramente, com os nossos corações animados de piedade, fazermos o exercício da caridade. Mas trata-se de um impulso que é frequente em nossa sociedade e que se assenta no egoísmo, de acreditarmos que estes mais necessitados, eles são para nós obstáculos. Eles nos impedem de sermos felizes, constrangem a nossa paz, constrangem a nossa tranquilidade. Eu dei o exemplo de um necessitado material, mas imaginemos qualquer figura que seja divergente daquilo que é esperado, considerado como normal na nossa sociedade, como sendo normal, e imaginemos esta figura ocupando exatamente esse lugar, de alguém que é uma persona não grata, um incômodo. Notemos que a nossa relação pode ser mediada a partir daquela lógica que fizemos menção lá no início. Um egoísmo que propõe perceber o outro como adversário. No texto A Piedade, de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos um trecho que é dos mais duros na nossa interpretação, evidentemente, de toda a codificação espírita. O Espírito Miguel, que assina esse texto, lá pela metade do texto mais ou menos, traz um registro que é: a tranquilidade ou uma tranquilidade comprada às custas de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas existe a vasa fétida e a podridão. Se a nossa tranquilidade no mundo, ela está assentada na necessidade de sermos indiferentes ao mal do mundo, aos necessitados do mundo, aos diferentes do mundo, essa tranquilidade é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas existe a vasa fétida e a podridão. Lembremos o Mar Morto, aquele extenso ar onde na ausência de matéria viva há apenas matéria orgânica em seu interior, e não existindo vida ali, na ausência de ventos também, nós temos uma lâmina de água espelhada onde há uma aparente tranquilidade, mas nessa água não há vida, há apenas podridão. Em termos bem simples, o início do texto que Miguel assina representa para nós o convite que Jesus nos faz quando nos leva ao constrangimento de nos depararmos ou nos defrontarmos com essas verdades. A piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. É o melancólico celeste. Melancólico celeste. Significa que a piedade ela traz em si uma certa tristeza, um certo constrangimento. Mas é celeste sempre que ela será um móvel a permitir que o amor em germe, ainda ingênuo em nossas almas, possa se expressar no mundo. Que o perfume divino da sua amorosidade, atravessando-nos, alcance os demais, recordando o fato de que Deus fala com as suas criaturas através de outras criaturas. A mão divina alcança-nos, a providência divina, tal como o paizinho da parábola do filho pródigo, movimenta-se ao nosso encontro através de outras criaturas, demandando, portanto, o divino a necessidade de mãos operosas, solidárias e piedosas. O convite de Jesus é para estarmos atentos, especialmente a quem são os necessitados. Aquelas pessoas que hoje na nossa sociedade tomamos como minorias, e que são violentadas, e que são exatamente o símbolo de tudo isso que fizemos menção,
elas demandam de nós não a postura de sermos refratários, de indisposição, de impaciência, mas antes este sentimento a que faz menção Jesus: indulgência, piedade, compaixão. Porque é daí que nascerá a possibilidade de que o amor se torne para nós uma consequência espontânea. Recordando Emmanuel também, a disciplina antecede a espontaneidade. A espontaneidade do amor, isto é, o efluxo divino, amoroso, atravessar-nos-á de maneira espontânea e frequente, como um rio que agora se desfaz de barreiras, na medida em que formos capazes de rasgarmos o véu do egoísmo e do orgulho, que ainda oblitera e impede a passagem deste rio amoroso. Nós construiremos verdadeiramente uma sociedade fraterna e solidária na justa medida em que formos capazes de sensibilizar os nossos corações para nos animarmos de piedade frente ao diferente, ao invés de utilizarmos o antagonismo, a inimizade, a competição. É o próprio Cristo quem vai nos falar: amai os vossos inimigos. Aquele que te constrange pedindo uma capa, dai também a túnica. Fazei o bem àquele que vos pede. Mas, além de todas essas assertivas, quando nós nos voltamos para o texto de Paulo, e já no finalzinho ele diz-nos: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, chamando-nos a atenção exatamente para o pacto áureo, levado a cabo por Bezerra de Menezes. Evidente que Paulo não fazia referência a isso, mas a reflexão paulina nos permite resgatarmos essa necessária lição, a necessidade, especificamente para nós espíritas, da união e da unificação. De fato, como fizemos menção, Deus conta com mãos piedosas e solidárias para agir no mundo. Quando essas mãos resolvem, então, por se unirem a outras mãos, as forças se multiplicam, como que num processo de alavanca, onde um simples esforço, uma simples inspiração do alto, é capaz de mobilizar e mover verdadeiras montanhas de imperfeições morais por sobre a terra, de injustiças sociais, fazendo com que nós então consigamos, agora sem os obstáculos das montanhas, nos mobilizarmos para nos relacionarmos uns com os outros, mediados pelo tesouro sagrado do amor. Vejamos que no capítulo seguinte a que fizemos menção, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, Paulo nos traz novamente uma reflexão que faz menção a uma lição valiosa de Jesus em seus instantes derradeiros com os discípulos. John Berkeley, que é um comentarista do texto bíblico, não é espírita, é uma referência de tradição protestante, ele irá nos dizer, chamando-nos a atenção para o caráter de amor e renúncia do Mestre Jesus, que Jesus ele sabia de antemão, ele sabia por antecipação, que na hora que ele mais precisasse de cada um dos discípulos, esses discípulos o negariam, o trairiam e fugiriam, abandonando-o. No entanto, apesar de saber disso, Cristo cuida de amá-los por antecipação. E há uma cena memorável que ilustra exatamente isso, naquela ocasião que Jesus, reunindo o seu colegiado de discípulos mais próximos, ao lavar os seus pés e dar-lhes algumas das últimas lições, entre estas, cuida de dizer: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. A identificação que Jesus oferece àqueles que estejam verdadeiramente alinhados à sua mensagem não é se aderimos a uma casa espírita, uma instituição ou a uma religião A ou B. Não diz respeito à etnia a qual nós pertencemos, nem menos ainda o cargo social que ocupamos, os bens materiais que trazemos. A nossa identificação como verdadeiros cristãos está assentada exatamente nessa assertiva de Jesus. Quanto de amor nós oferecemos ao mundo? Quanto de amor nós oferecemos uns aos outros? Paulo, já caminhando para o nosso encerramento,
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, estas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, e portanto imperfeito, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos por ele conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dentre estes três, o maior é o amor. Os Espíritos nos dizem que a felicidade não é deste mundo. E de fato, a felicidade absoluta está distante, porque enquanto houver uma pessoa que sofre, uma alma que seja vítima de preconceito, alguém que seja esquecido no mundo, que sofre de fome ou de frio, que seja discriminado pela cor da sua pele, pelo cargo que ocupa, pelos bens materiais que carrega, pela orientação sexual que possui, pelo gênero sexual a que ele se identifica, a felicidade não será possível. De modo que só verdadeiramente vislumbraremos, como os Espíritos nos dizem na questão de número 793 de O Livro dos Espíritos, uma sociedade que seja verdadeiramente civilizada, uma vez que não somos e podemos nos intitular ou nos identificar apenas na condição de sermos seres esclarecidos, mas distantes ainda de uma verdadeira civilidade, quando não existir margem mais para nenhuma dessas violências. Quando, enfim, o amor imperar e falar do alto dos nossos corações para que os diferentes sejam, ou recebam, melhor dizendo, de nós apenas isto, a cota da qual todos somos credores, a cota de amor a que Jesus nos oferece, no perpassar e no peregrinar de cada paisagem, de cada cena de sua vida pela terra. Nosso desejo não poderia ser outro, então, de que de fato possamos fazer um esforço para tornarmos os nossos corações, no dia a dia, nas situações mais ordinárias e cotidianas, sensíveis, que permitamos verdadeiramente sermos tocados e animados de piedade, sobretudo no convívio com o diferente. Permitamos a nossa alma ser tocada verdadeiramente por um efluxo do Cristo de Deus. E tal como aquela mulher que tocada ou que tocando a Jesus tinha a sua sangria estancada, possa a hemorragia do nosso orgulho e do nosso egoísmo, da nossa indiferença cessar, sempre que formos convidados a tocar um diferente. Que possa ser esse o nosso cartão de visita. A melodia a entoar nos nossos lábios e nas nossas ações, o amor que Jesus nos convida, para que um dia então sejamos dignos de sermos verdadeiramente identificados como seus discípulos. Esta herança bendita
reconhecidos agora como filhos do amor, é a qual nós aspiramos. Aliás, é a aspiração última das nossas almas e é a qual nós deixamos como um desejo sincero, que cada coração nessa sala, dos dois lados da vida, recebendo de nós a gratidão sincera pela atenção gentil, indulgente e paciente, possa encontrar em Jesus a aspiração última das suas existências, das nossas existências. Que Ele nos abençoe por nossa travessia pelo deserto da existência e que sigamos em sua companhia, em sua paz e, sobretudo, em seu divino amor. Boa noite.